Macumbex, se você assistiu o vídeo anterior, talvez alguma coisa aí dentro tenha mexido, né? Porque quando a gente fala que médio também é ser humano, muita coisa cai, muita coisa se revela. Cai a cobrança excessiva, cai a culpa espiritual, cai aquela ideia de que você tem que aguentar tudo calado. Mas aí vem a pergunta que quase ninguém responde. Tá, e quando isso já pesou demais? Quando o cansaço já se acumulou por bastante tempo? Quando a cabeça não silencia, a mente trabalha o dia inteiro sem descanso? Quando a vontade é de sumir um pouco? Hoje a conversa é sobre isso, sobre quando o médico percebe que precisa parar, rever algumas coisas e se reconstruir. Então, Macbeck, senta aqui, vamos alinhar uma coisa logo de início. Vamos cuidar de você. Parar não é fracassar. Diminuir o ritmo não é abandonar sua missão. E repensar caminho não é perder a ché. Só que muita gente não consegue aceitar isso e acha isso um absurdo. Tem gente que confunde espiritualidade com resistência cega, como se o médio tivesse que ser forte até quando já está quebrado. E é aí que a reconstrução vira tabu. A grande verdade é que o piso não chega gritando, ela chega devagar. E aí vem aquelas sensações, né? Começa a vontade de evitar a gira, a falta de prazer no que antes fluía naturalmente, aquela sensação de obrigação espiritual e o mais perigoso, o silêncio interno onde antes tinha intuição. Então vai uma dica de ouro aí, Macbex. Presta bastante atenção nisso. Quando o trabalho vira fardo, alguma coisa precisa ser olhada. E não, isso não significa que a entidade foi embora. Muitas vezes significa que o médium foi longe demais de si mesmo. Existe uma fase da caminhada espiritual que ninguém respeita, e isso vemos em outras religiões, que têm os rituais mais complexos e mais bem definidos, que é o tempo de recolhimento. Pois é, o recolhimento não é abandono, não é castigo, não é regressão, é ajuste, é cuidar de si, cuidar da sua mente, de seu ori, e nem sempre o recolhimento precisa ser um ritual, às vezes é apenas ter seu tempo com você mesmo. E se você prestar atenção, até instrumento musical precisa parar para ser afinado. Só que quando o médio tenta continuar funcionando sem se ajustar, sem se afinar, começa a desafinar por dentro. E sabe quem costuma pedir esse recolhimento primeiro? Muita gente acha que a entidade só pede mais trabalho, mais firmeza, mais presença, mais responsabilidade. Mas tem hora que a orientação é outra e a entidade fala, diminui, se organiza, se cuida. A entidade não quer só médium produtivo, quer médium saudável para sustentar o axé e o trabalho espiritual. E quando o médium não escuta esse pedido, o pouco fala. A reconstrução não é voltar ao ponto inicial, é voltar diferente, com menos excesso, menos culpa, menos cobrança e com mais consciência. Inclusive, falamos exatamente sobre esse fundamento no Itan que Oxóssi se encontra com o Sain. Muita gente deturpa esse Itan, mas ele carrega um fundamento muito forte, que é exatamente isso que estamos falando agora. Mas voltando aqui, vamos falar a real. Espiritualidade madura não grita, não corre e não se prova, ela sustenta. E agora, Macbex, antes de seguir, eu quero te ouvir. Você sente que hoje o maior peso da mediunidade é espiritual ou emocional? Comenta aqui só uma palavra, se quiser, mas deixa a sua opinião. E guarda isso com calma, Macumbex, porque aqui é para te alertar, te ensinar, mas também para te ajudar a cuidar de você. Se hoje está pesado, talvez não seja sinal de afastamento, talvez seja um convite para te organizar. Reconstruir não te tira do caminho, te coloca no eixo. E no próximo vídeo dessa série, a gente vai falar algo que pouca gente tem coragem de assumir. Vamos falar sobre o silêncio, que às vezes ensina muito mais que o trabalho espiritual. É quando o médium precisa reaprender a ouvir, depois de tanto falar. Então, Macubex, axé para quem respeita o próprio tempo, sem confundir a pausa, o recolhimento com fraqueza. Um abraço do amigo Zé Pimenta das Almas. E a gente se vê no próximo vídeo.